Bom, pessoal, vamos então à aula 8 e hoje nós veremos preposição, tá ok? Só para recapitular, nós estamos vendo as aulas sobre classes de palavras, vimos as 6 primeiras classes de palavras que são variáveis, né? Vimos o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. Na última aula nós vimos preposição, nós vimos advérbio e agora a 8ª classe gramatical, uma classe invariável chamada preposição. Vamos lá então, pessoal. Bom, o que é preposição? Preposição é a palavra invariável, conforme eu já havia comentado, que liga dois termos da oração, numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Eu trouxe, pessoal, alguns exemplos de preposição. Nós temos preposição de lugar. Olha lá, o navio veio de São Paulo. De indica a origem, né, o lugar, tá ok? Preposição de modo, os prisioneiros eram colocados em fila. Em fila implica no fato do modo que os prisioneiros eram colocados. Preposição de tempo, por 2 anos ele viveu aqui. Por é a preposição que indica tempo. Preposição de distância, a 5 km daqui passa uma estrada. A é uma preposição que indica distância. Preposição de causa, com a seca o gado começou a morrer. Então olha só a causa, a causa do gado começar a morrer, tá? É a seca, tá ok? Com aqui indica preposição de causa. Preposição de instrumento, ele cortou a árvore com o machado. Com aqui no caso, pessoal, indica preposição de instrumento. Preposição de finalidade, a praça foi enfeitada para a festa. Para, nesse caso, é uma preposição que indica finalidade. Vamos fazer agora, galera, a classificação das preposições. As preposições podem ser divididas em 2 grupos. Preposições essenciais são as palavras que só funcionam como preposição. Exemplo: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. E as preposições acidentais são as palavras de outras classes gramaticais que, em certas frases, funcionam como preposição, a saber, afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto e etc. Ainda nós temos também as locuções prepositivas. A locução prepositiva é formada por 2 ou mais palavras com valor de preposição, sempre terminando por uma preposição. Por exemplo, abaixo de, acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao lado de, em que pese a custa de, em via de, à volta com, defronte de, a par de, perto de, por causa de, através de, e etc. E agora nós veremos a combinação, contração e a crase. Combinação. A combinação, pessoal, é quando nós temos algumas preposições, elas se juntam com outras palavras, tá ok? E nessa junção não há, o mais importante é que não há a perda de elementos fonéticos, tá? Não há perda de elementos fonéticos. Por exemplo, o a mais o ao, não há nenhuma perda, tá vendo? O a está aqui, tá ok? E a letra o também está aqui, não houve nenhuma perda fonética. Outro exemplo, aos, que é a junção do a mais o os, aonde, que é a junção do a mais o aonde, tá ok? Se a combinação não perde nenhum elemento fonético, a contração, por outro lado, já perde. Olha lá a definição. Por conseguinte, quando da junção da preposição com outra palavra houver a perda fonética, nós teremos a contração. Olha lá, pessoal. Do é a contração existente entre a preposição de e o artigo o. Tá ok? Do, de mais um. Desta, de mais esta. No, em mais o. Neste, em mais este. Nisso, em mais isso. Por fim, a crase, pessoal. Toda fusão de vogais idênticas sempre formará uma frase. A crase sempre vai ocorrer com a vogal A, tá ok, pessoal? Sempre com a A. E o que é a crase? É a contração da preposição a, tá ok? Mais o artigo a, tá ok? E nós também teremos a crase na palavra aquilo, tá? Então, aquilo é a contração da preposição a, mais a primeira vogal do pronome aquilo. Pessoal, a crase é um tema muito complexo e eu vou destinar
em aulas futuras, uma aula especificamente para lidar com os casos de crase facultativa, casos de crase obrigatória e casos de crase proibida, tá ok? Eu trouxe algum exercício agora, pessoal, para vocês fazerem, façam, anotem no caderno e respondam. A questão 1, eu estou pedindo o que é preposição, então vocês vão revisar a aula e vão ver o que é preposição e vão descrever de acordo com o seu entendimento. A questão 2, eu estou pedindo para vocês identificarem, né, nessa oração, muitos morreram de fome. A preposição de aqui, pessoal, ela expressa a relação do que? De meio, de modo, intensidade, instrumento ou causa. Vocês vão marcar um X, tá? Na alternativa que vocês entendem ser correta. E a última e terceira questão, qual a diferença das preposições oriundas da combinação e da contração que eu acabei de narrar na aula, tá ok, pessoal? Eu peço que vocês façam as atividades e até a próxima aula para fazer a correção. Se gostarem do vídeo, peço que curtem o vídeo, se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos, inclusive a correção, e deixe o seu like. Muito obrigado, até mais, fiquem com Deus.